até deu entrevista, né, na Ana Maria Braga, no Fantástico, contando sua experiência com o Papa Francisco, né? Olha, teve um concílio de Trento, né, que combateu as heresias de Lutero, do protestantismo. O Francisco não disse um A nessa questão. Nada. O que a educação sexual tem a ver com essa situação? Salve Maria a todos! É muito bom estar aqui novamente no canal para mais um bate-papo sobre a fé católica. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Marcel. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouco aí sobre as últimas notícias que está nas principais manchetes aí da internet, dos jornais, acerca de falas impactantes do Francisco, né? Papa entre aspas. Teve reuniões dele lá com os luteranos, com os humoristas, com o presidente da República, e é isso que a gente quer comentar um pouco aqui hoje. Não é isso, Marcel? É isso aí, pessoal, mas antes, aquele like que a gente sempre pede. A gente já está chegando a 7 mil inscritos aí, acho que provavelmente na próxima semana. A gente agradece a todos vocês. E o nosso vídeo lá, que bateu 82 mil visualizações até agora, que eu acho que vai bater 100 mil, graças a vocês, graças ao like que vocês têm dado a nós, que tem feito que o YouTube tem projetado para mais pessoas no nosso canal. Isso pra gente é muito gratificante. Pessoal, o like é muito importante mesmo. Muitas pessoas criticam a gente, mas a gente vai continuar pedindo porque isso é importante. Não é oportunismo, como muitos dizem, não. Deus sabe de tudo, mas deixa o like aí, porque a mensagem vai chegar longe. Então, sem muita demora, né, Marcel? Vamos pegar aqui algumas notícias aqui, ó. A primeira que saiu, hein? Tem bastante, hein, cara? Ó, o que disse Papa Francisco a humoristas, Fábio Porchat entre eles. Olha o que ele falou, ó. Tem até um videozinho depois aí também que já vai deixando no jeito aí, ó. Ó, vou ler aqui, depois a gente põe o vídeo, ó. Podemos também rir de Deus? Claro que sim, não é blasfêmia. Podemos, assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos. O humor não ofende, humilha ou rebaixa as pessoas de acordo com suas falhas. O que estou dizendo agora não é heresia. Quando você consegue arrancar sorrisos conscientes dos lábios de um espectador, você também faz Deus sorrir. Vamos colocar o vídeo que a gente comenta depois, né? Bota o vídeo aí. Il linguaggio dello humor è adatto per comprendere e per sentire la natura umana. L'umorismo non offende, non umilia. Si può ridere anche di Dio, certo. E non è bestemmia questo. Si può ridere come si gioca e si scherza con le persone che amiamo. Aí, tá vendo? Podemos rir de Deus agora, né? Pois é, um grande absurdo, né? Se a gente for analisar os 10 mandamentos, lá diz não utilizar o nome de Deus em vão, né? Ainda mais fazer piada com o nome de Deus, né? É engraçado, né? Porque essa figura aí, o Fábio Porchat, ele se encontrou com Francisco, né? E será que ele não sabe do que esse rapaz já aprontou contra nós cristãos no passado? Né? Porque nós apanhamos, nós lembramos, nós sabemos, né? Então, e ele sendo recebido por uma pessoa que tem o canal lá, o Portas dos Fundos, né? Que eu nem sei se ele faz parte, mas que todo ano tem um especial de Natal, né? E sempre nesses especiais de Natal, eles sempre fazem sátiras, né? Com a fé cristã, né? Com a história de Jesus, né? Tanto que em 2018... É 2019. Foi 2019? Até peguei aqui, 2019, especial de Natal de 2019. Ele fez o papel, né, junto com o Gregório do Duvier, né, onde Cristo é representado como se fosse um homossexual. Isso, verdade. Né? E o Fábio Porchat é o Orlando, né, que seria o namorado de Jesus Cristo. É como se Jesus tivesse um relacionamento com esse Orlando. Era assim que era lá o humor deles lá, né? O humor deles, né? Que o Papa hoje recebe, né? O comediante que o Papa está recebendo. Que tá falando que pode fazer humor, pode né? Fazer então, humor, nesse né? sentido também pode fazer humor, então, né? Sem falar nos outros, né? Especiais de Natais, né? De Natal que, por exemplo... Teve um que ele representou os apóstolos, né? Um dos apóstolos, e como se os apóstolos, no dia seguinte da Santa Ceia,
todos eles de ressaca, né? Como se a Santa Ceia tivesse sido uma balada, Olha que absurdo, um evento né, com bebedeiras. Terrível, Então, cara, é terrível. esse que o Francisco recebe, pessoas desse tipo, desse nível, né? Sem falar os outros especiais de Natal com Jesus Cristo adolescente, no ensino médio, fazendo mesmo papéis para atacar a fé cristã, né? Papéis sacrílegos contra a fé cristã. Aí o Papa vem e recebe uma pessoa dessas, né? Que até deu entrevista, né, na Ana Maria Braga, no Fantástico, contando sua experiência com o Papa Francisco, né? Recebendo ele com sorriso, fazendo piadinha. E sem falar na questão do você utilizar o nome de Deus, né? Ele dizendo que você pode usar o nome de Deus para fazer piada. Isso seria... você está escarnecendo do nome de Deus? Então pode você fazer piada com Deus? Eu fico pensando assim, porque isso sempre uma coisa que me incomoda profundamente é quando uma pessoa faz piada utilizando, às vezes, São Pedro. Isso acontece muito. Às vezes nem são piadas tão maldosas, né? Piadas, às vezes, até inocentes. Mas uma coisa que mesmo assim me incomoda, né? As pessoas fazem muito com São Pedro. É estranho, né? É estranho. Me causa... Eu nem rio quando pessoas fazem piadas, assim, utilizando coisas sagradas com os apóstolos. Isso tinha até na época da RCC, às vezes as pessoas faziam umas piadinhas bobas. Tinha mesmo, cara. E era sempre uma coisa que me incomodava. Agora pensa só, esse Francisco dizendo que pode rir de Deus, e que aí recebe uma pessoa que fez papéis de Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse homossexual. Então, assim, o que a gente pode dizer numa situação dessa, né? É um completo absurdo, né? É estranho, realmente. Aí, na fala dele aqui que a gente leu, né, até passou no vídeo também, ele falando, né, que não é blasfêmia. Poxa, é complicado, né? Desse Francisco a gente pode esperar qualquer coisa, né? Verdade. A gente só está aqui mesmo para divulgar os absurdos e para que as pessoas percebam cada vez mais que quem é Bergoglio, né? Que Bergoglio não pode ser papa, porque ele é um inimigo da Igreja Católica. E esses dias no comentário ali do canal, a pessoa falando que a gente só fica falando do Papa, mas tem que falar, porque as pessoas têm que enxergar que não é, né? Não pode ser Papa, né? Por isso que a gente fica batendo aqui, martelando mesmo, né? Como tentando pregar um prego ali na madeira para ver se as pessoas acordem, né, cara? Diante de tantos absurdos, tantas evidências, as pessoas não aprendem, então a gente fica... Vamos trazer mais coisas. Vamos trazer mais coisas. Cada vez mais, todas as vezes que ele fizer coisas que sinalizam claramente que ele não pode ser papa, nós vamos trazer. E vamos trazer mais aqui, ó. Outra notícia, ó. Essa aqui também é absurdo. Jesus Cristo é o coração do ecumenismo, diz Papa a delegação da Federação Luterana. Olha o que ele disse, ó. Jesus Cristo é o coração do ecumenismo. Ele é a misericórdia divina encarnada e a nossa missão ecumênica é dar testemunho dele. Na declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, luteranos e católicos formularam o objetivo comum de confessar em todas as coisas Cristo, o único em quem se pode depositar toda a confiança, visto que ele é o único mediador. Olha, teve um concílio de Trento, né, que combateu as heresias de Lutero, do protestantismo. E aqui eu vejo que é um ataque muito forte à Nossa Senhora, cara. A Nossa Senhora. Exatamente. Só que ele fala de uma forma que muitos vão querer defender, mas ele falar isso que Jesus... É claro que Jesus é o único mediador de salvação. Uhum. Mas tem Nossa Senhora, né? Tem outros... Os meios que levam a Jesus, que é o mediador. Exatamente, que é o que os luteranos, né, os protestantes, eles atacam muito. E ia falar Lutero, né? E Papa Francisco, entre aspas, tá colaborando para isso. E fala que o coração de Cristo é o ecumenismo, né? Como é que ele fala aí? O coração de Cristo... Ele fala aqui assim, ó. Vou pegar aqui de novo, ó. Jesus Cristo é o coração do ecumenismo. É o coração do ecumenismo. Ou seja, não existe uma só igreja, uma só verdade, uma só fé, um só Deus. É quando Cristo diz a Pedro que sobre ele edificaria a igreja. Então, isso tem que apagar da Bíblia, né? Porque, né, se Jesus é o ecumenismo, então... vamos aceitar as outras religiões de matrizes africanas, os kardecistas, né? Vamos praticar o ecumenismo, né? Vamos aceitar os protestantes, né? Já que
Isso é uma heresia dita bem clara. Isso vai contra o que os papas disseram no passado sobre essa questão do ecumenismo. Na verdade, né, Marcelo, é bom a gente A igreja abrir um faz- parêntese. é. O ecumenismo que a igreja prega Não com os protestantes. não é o sincretismo que eles pregam hoje. Não. Eles usam o termo ecumenismo, mas para retratar o sincretismo, que é a mistura das religiões. Você não faz. A igreja não faz ecumenismo com os protestantes. Isso não existe. Existe o ecumenismo com as orientais, mas com os protestantes não. Os protestantes não se faz ecumenismo com os protestantes. A igreja ela se aproxima para converter. Foi igual no Concílio Vaticano I, poxa. Pio IX, quando convocou o concílio, ele mandou cartas para líderes de outras religiões para participar do concílio. Mas qual a condição que ele colocou? Abandonasse a fé deles e abraçasse o catolicismo. Esse é o verdadeiro ecumenismo. E eles não quiseram, então não participaram, poxa. Inclusive, teve até um amigo nosso, o Gerson, que estava contando uma história, aí o pessoal deve conhecer, que foi divulgado na internet, uma ex-protestante, numa breve conversa com Francisco, disse a ele, né, de forma bastante entusiasmada, que ela tinha abandonado o protestantismo, que tinha se tornado católica, e disse que ele não gostou quando ela falou isso para ele. Né? É verdade. Que ela deveria ter permanecido no protestantismo, que ele não gostou. Né? Isso foi divulgado na internet. Então, como é que um papa pode levar a pessoa a perder a própria alma? Né? Porque é um absurdo isso. Não? Vamos lá, ó. Essa aqui também foi boa, que saiu na notícia aí e vai dar o que falar agora aqui, né? Lula se encontra com o Papa Francisco no G7 na Itália. Olha a fala. Encontro com Sua Santidade, o Papa Francisco. Conversamos sobre paz, combate à fome e a necessidade de redução das desigualdades no mundo, afirmou Lula. Uma campanha por um mundo mais humano e menos desigual, acrescentou o líder brasileiro. O principal que o Papa Francisco, entre aspas, tinha que ter conversado com ele, não conversou, né? Não, a questão é a seguinte, esse encontro foi o quê? Tem uma semana esse encontro. Tem pouco tempo. Todo mundo sabe o que hoje está em pauta no Brasil, o que está em voga no Brasil, essa semana principalmente. O que é? O que está em voga, que todo mundo está discutindo. O ataque às crianças, aos bebês. Que é o PL 1904, que tenta, né, de alguma forma, proteger as crianças, né, que tem mais de 22 semanas. Cara, vamos lá. Uma coisa é verdadeira. No Brasil, o aborto no Brasil, eu vejo que é uma coisa que já praticamente está legalizada. Da forma que eles estão fazendo, né? Porque assim, no Congresso, a gente sabe que o Brasil é um país, assim, de certa forma, conservador, né? Ele é um país que a gente pode considerar conservador. E o Congresso, é difícil você passar uma lei no Congresso favorável à legalização do aborto. Então, eles fizeram de outras formas, né, para conseguir que o aborto fosse legalizado no Brasil. Por que eu digo que essa questão do aborto no Brasil é praticamente legal? Porque hoje qualquer mulher que tenha sido vítima de estupro, ela pode ir em um hospital sem um boletim de ocorrência, sem nenhuma prova, dizer que foi estuprada e conseguir, né, o aborto, chamado aborto legal. Então, se é assim, né, através dessas resoluções do Ministério da Saúde, eles conseguiram praticamente legalizar o aborto no Brasil. Então, assim, o que aconteceu? Existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que os bebês, né, que estão sendo gerados nos ventres maternos, existe uma norma que depois das 22 semanas eles proibiram um método de aborto chamado de assistolia, acho que é esse que é o nome mesmo, que consiste em você dar uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê. Por que proíbe esse método, né? Porque, na verdade, um bebê com 22 semanas, ele já tem condições de nascer vivo. Se você induz o parto num bebê com 5 meses, né, que 22 semanas corresponde a 5 meses, ele consegue sobreviver fora da barriga. Então, assim, o PSOL entrou com essa ADPF, né, contra essa norma do Conselho Regional de Medicina? Por quê? Porque se o bebê,
geralmente quando o bebê está com mais de 22 semanas, o que é feito? Geralmente você induz o parto, né? Para você conseguir o aborto. Mas se você induzir o parto, a criança vai nascer viva. Aí, se a criança nasce viva, como é que você vai abortar uma criança que nasce viva? Não tem como. Então, o PSOL, com essa ação, eles querem assegurar o quê? Que a criança seja morta dentro do ventre materno e quando for induzido o parto, a criança já nasça morta. Porque se você induz o parto sem o método da assistolia, existe o risco da criança nascer viva e o aborto, ele é, entre aspas, né, ele é mal sucedido, né, um aborto mal sucedido e a criança nasce viva. Então, para acabar com essa possibilidade, então que se mate a criança antes de induzir o aborto. Mata ela e quando for induzir o aborto, que ela já fique morta. Então, o que aconteceu? Eles entraram no STF, o STF deu ganho de causa. E se não bastasse a decisão do Alexandre de Moraes favorável, né, ele também quer saber, né, tá pressionando os hospitais, né, com ofícios aí, não sei, querendo saber dos hospitais se os hospitais estão cumprindo a decisão judicial. Se os hospitais estão utilizando esse método de assistolia. E se a gente for parar para pensar, assim, eu já vi histórias de abortos mal sucedidos, principalmente nos Estados Unidos, em países que o aborto é legal, né, e é bem mais praticado, de nenéns que nascem mesmo vivos e depois são mortos, né? Isso acontece, né? Infelizmente, o que acontece? Voltando à questão de Francisco. Mas assim, só abrir um parênteses, né, Marcel? Quando fala nessa situação aí do crime, do estupro, né? É uma coisa bárbara, né? A verdade é essa, né? Mas a gente não pode também, do bárbaro, criar uma outra coisa bárbara para amenizar aquilo, né? É algo terrível, é até difícil de pensar, né? Uma coisa que acontece com uma pessoa, mas não vai tentar resolver um mal com outro mal, né? Esse é o grande problema. Realmente, o estupro é uma coisa terrível, né? Até vamos entrar no assunto, já que você está falando do estupro, né? Que é uma coisa terrível, né? Logicamente, mas isso não justifica você matar um inocente, né? A gente tem que dar penas mais severas contra essas pessoas e o Estado oferecer, né, a assistência ao bebê, né? Dar as condições para que a mãe, né, que não queira ter essa criança, que dê para adoção ou de outra forma dê uma assistência para que a mãe não fique, né, desamparada, né? Exatamente. E a gente estava falando do Francisco, mas eu vou emendar com a questão do bispo também. Tem uma fala do bispo aí, né? Tá até aqui, ó. Mas vamos fazer o seguinte. O Lula teve lá no G7, igual você disse aí. E esse assunto está muito em voga aqui no Brasil, né? O Francisco, né, não disse um A nessa questão para defender a aprovação desse PL 1904. Ele não disse um A, né, para que assegurasse ao menos uma punição aos abortistas, né, os que praticam o aborto contra esses bebês. Não disse um A, ele se omitiu. Da mesma forma que ele omitiu quando houve a aprovação do aborto na Argentina, aqui no Brasil, que existe essa possibilidade, né, de você punir, né, os que praticam o aborto, mesmo legal, depois das 22 semanas, ele não disse um A. Porque o PL 1904, qual que é o objetivo? É que os bebês que estão com 5 meses, né, que os médicos, principalmente, que pratiquem tal ato, sejam acusados de homicídio, né? Que é de fato um homicídio, né? E que também as mães sejam acusadas. Mas em relação às mães, existem várias atenuantes, né? Nesse PL, né? Até mesmo porque geralmente as meninas, né, são menores de idade, são inimputáveis, então existem várias atenuantes até mesmo para facilitar a aprovação desse PL. Mas, vamos deixar claro, gente, apesar de ter essa questão das 22 semanas, dos 5 meses, para nós, católicos,
né, para vocês que são católicos, para mim, para o Leonardo, para todos nós, o aborto, ele é um ato absurdo desde a concepção. É. Não existe 22, tudo bem que com 22 semanas o ato ele se torna até mais cruel, né? Porque a criança já está toda formada e a criança ela tem autonomia de viver fora da barriga da mãe. Mas o aborto, para o cristão é na concepção, né? É desde a concepção, independentemente de qualquer situação. É o que a igreja sempre ensinou. Sempre ensinou, exatamente. Essa que é a realidade. Então, vou tentar falar mais rápido para a gente não ultrapassar o nosso tempo. Mas, então, o aborto ele é algo terrível, né? Mesmo se for lá quando é um embriãozinho de 1 semana apenas. A questão que está em voga é a questão das 22 semanas que o Francisco se omitiu. E, para piorar ainda, teve um bispo aí, um falso bispo bispo emérito da nova igreja, né? Blumenau. Nomeado por Wojtyla, né? Que na coluna da Mônica Bergamo fala pelo Wojtyla, ultraconservador da igreja. Nomeou esse bispo aí, que falou um absurdo. Você tem aí eu vou ler aqui, ó. O bispo emérito de Blumenau, Santa Catarina, Dom Angélico Sândalo Bernardino, afirma que o projeto de lei que equipara o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive para as vítimas de estupro, é uma distorção da realidade. Para ele, é preciso promover a educação sexual no país antes de se prender mulheres que interrompem a gravidez. É um energúmeno mesmo, né? Como dizia... Como é bispo, né? Como não é bispo, né? Como diria Santa Catarina de Sena, né? Um demônio vestido de vermelho, né? O que a educação sexual tem a ver com essa situação? Alguma coisa... O que acontece? Então, se a menina tiver mais educação sexual, não vai ter estupro. É isso? O estupro é um crime, né? Que se cometem. Então, quer dizer que se as meninas tiverem a tal da educação sexual, que nada mais que é a incentivação do sexo precoce, então se todas as meninas tiverem educação sexual, não vai ter mais estupro? Ao invés do cara, né, o sujeito, defender penas mais rígidas para os estupradores, castração química... Colocar rigidez mesmo no sistema... Prisão perpétua, pena de morte, penalidade, o que seja. Não, tem que ter mais educação sexual. O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a relação... Entendeu? Nada a então, ver. É um energúmeno que nem segue. Triste ele está sendo pior que a CNB besta, né? Porque pelo menos a CNB besta, nesse aspecto, né, de pró-vida, eles são militantes, né? São bastante... Né? Mas ele sabe que defende a ideologia que defende tais práticas, né? A CNB besta. Mas aí você vê um absurdo. Mas esperar isso de um filhote da teologia da libertação, né? Isso é coisa... muito natural, não podia né? ser diferente. Ele celebrou o casamento da Janja do Lula, é um cara que é um filhote do não podia ser diferente. Um demônio vestido de vermelho, essa é a verdade. Então, é o fruto aí, é o fruto da nova igreja, né? Felizmente, né? Mas é uma questão, e que engraçado que até o Alexandre Garcia, ele fez um vídeo, né? Fez um vídeo, falando sobre isso. Pena que a gente não pode trazer o vídeo por questões de... Mas as pessoas devem ter assistido. Mas tem um título do vídeo aí, não sei, eu te mandei o título. Título? Eu te mandei no WhatsApp o título do vídeo. Assim, até o Alexandre Garcia, que todos nós sabemos que é um repórter muito famoso, ele é católico, né? Ele frequenta as missas da Nova Igreja, né? Ele é católico, né? Ele também ficou assustado, né, com a omissão de Francisco perante o presidente da República, né, o paira internacional, o Luiz Inácio Lula da Silva, e não disse nada a respeito dessa questão, só disse sobre desigualdade social. Aqui é o título dele, ó, Papa omite aborto em conversa com Lula. Pois é, até o Alexandre Garcia percebeu o absurdo. Então, verdade, assim, né? Vamos esperar o quê, né, de Francisco, né? E ainda tem gente que ainda quer dizer que é Papa, né? É um absurdo isso. Infelizmente, né? Mas a questão, eu queria falar um pouquinho, uma coisa rápida, é que essa questão do Alexandre de Moraes estar pressionando os hospitais, né, para que cumpram, né, essa questão da sistolia, porque eu estava estudando lá e a gente vê que o STF está comprometido com a Agenda 2030 da ONU,
né? O próprio Luiz Fux, na posse, né, ele disse, né, sobre esse comprometimento com a Agenda 2030. E quem lê os objetivos da Agenda 2030, entre os objetivos está lá a promoção dos direitos e a saúde reprodutiva. Quando você fala em direitos e saúde reprodutiva, né, lá nas entrelinhas, você quer dizer o quê? O aborto, né? O direito da mulher, o direito reprodutivo da mulher e a saúde reprodutiva, dentro desse escopo também tem lá o direito da mulher ao acesso ao aborto. E como o STF está comprometido com essa Agenda 2030, então você entende por que o STF tem aprovado, nos últimos anos, né, aborto, tem aberto possibilidades, né, de aborto em vários casos, né, como a questão dos bebês anencéfalos, da questão do risco para a mãe, e agora essa questão das 22 semanas, você permitir esse método cruel, que nem os animais se é permitido tamanha crueldade, né? Nem com os animais isso é permitido no Brasil. Né? Mas isso aí é para garantir para que a criança nasça morta, porque se for para fazer esse método se for para ter o aborto depois das 22 semanas, por que não deixar a criança nascer viva? Porque, já que a mãe não quer mais a criança, qual a diferença de você deixar a criança nascer viva ou morta? A diferença para a mãe, no caso, né? Para a gente é uma diferença enorme. Né? Porque morta ou viva, a criança vai ter que sair do ventre daquela mãe. Por que não deixar sair viva? Né? Por que tem que matar a criança dentro do ventre? Deixa a criança nascer viva e entrega para doação. Mas só que a gente sabe que por trás de toda essa história existe uma guerra espiritual, existe a adoração a Moloque, né? Tanto que todas as clínicas de aborto, né, principalmente essas clínicas clandestinas, elas têm envolvimento com rituais satânicos, com sacrifício humano. Todas essas crianças que são abortadas, elas são oferecidas a sacrifício, são oferecidas a Moloque. Então, a questão é muito mais... É muito maior do que a gente imagina. A coisa, ela está no campo espiritual que muitas pessoas nem imaginam. Então, por isso que eles fazem questão de que tem que matar a criança e não deixam a criança nascer viva, mesmo que isso não faça diferença para a mãe, já que, de qualquer forma, ela vai ter que sair do ventre daquela mãe. Beleza, Marcel. Chegamos ao nosso final, né? O recado foi dado. Quer deixar uma palavra aí, final? Quero agradecer a todos, rezem por nós, que a batalha é grande. Com certeza. E dê o like, que essa mensagem chegue a cada vez um maior número de pessoas. Mas a gente não está aqui para... O nosso objetivo principal não é você ter muitos seguidores ou muitos vídeos, muitas visualizações. O objetivo maior é levar a verdade. Se tiver que 3 pessoas só assistindo aqui conosco, né, o importante é que seja dita a verdade nesse canal. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até a próxima. Então é isso, pessoal. Rezem por nós. Com certeza, batalha é grande, pode ter certeza disso, não é fácil estar aqui fazendo esses vídeos. As pessoas podem achar que mas não é não. Então rezem por nós aí, uma Ave Maria que a gente agradece, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.